Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e vamos dar a largada nos resultados do trimestre com a VEG. Na verdade, já começou com a Camil, né? Mas a Camil tá sempre meio que fora de fase por conta do calendário dela. Então acho que VEG é o primeiro para valer. E a VEG ela encaixa muito bem com esse modelo de vídeo que tem agora no canal, que é de mais ou menos uns 15 minutos, né? Simplesmente porque a empresa é muito redondinha, né? Os números são muito bons, a evolução dos números não tem o que falar, é uma máquina, um reloginho. Eu costumo dizer até que é para tomar cuidado, tá, investidor da VEG, para não usá-la como exemplo, porque ela é muito outlier, ela é muito fora da curva. Se você for ver o tanto que essa empresa cresceu nos últimos anos, assim, tipo, muito além do que poderia se esperar, entendeu? A gente sabia que era uma boa empresa. A primeira vez que eu comprei VEG foi em 2012, e era uma boa empresa. Só que, cara, de lá pra cá ela cresceu assim, um absurdo, muito mais do que dava pra esperar. Então, VEG pra mim claramente é um ponto fora da curva, com um desempenho muito melhor do que qualquer pessoa poderia prever. Tá ótimo, né? Deixa esses pontos fora da curva a nosso favor. Mas é isso, não tenho o que falar da empresa, evolução fantástica, a rentabilidade dela pode parecer meio baixa, mas é do segmento, tá? Segmento industrial pesado, é isso aí mesmo. A empresa tem muito mais caixa do que dívida, gera um fluxo de caixa muito saudável, né? Não precisa de muito capex, todo esse crescimento, por isso que eu falo que é muito fora da curva. Cara, ele veio, sei lá de onde, né? Porque ela faz aquisições, mas são aquisições menores, mais pontuais. Ela reinveste o negócio, mas não é nenhum grande investimento, não é um capex pesado. E a receita aqui triplicou, assim. Então, cara, a VEG de fato é uma empresa espetacular. O que não quer dizer, tá, que você não tem que olhar os resultados, ok? Então, toda empresa que você tiver, você vai olhar os resultados. Nem que seja isso aqui, ó. Nem que você pegue, veja o resultado que acabou de sair terceiro trimestre de 2023. Você vai ver que ele, em geral, é melhor que o terceiro trimestre do ano passado e, em geral, um pouquinho pior que o último anterior, né? Não tem problema nenhum, já falo mais disso. Tá, lucro líquido, né? EBITDA seguindo essa linha. E nos 9 meses de 2023, esse ano até o momento, a empresa está arrebentando com 30% da média de lucro. Pronto, acabou. É 10 segundos que precisa para olhar a VEG, tá? Só 10 segundos. Mas olha, tá, pessoal? Tem que olhar, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Assim como a VEG entregou um crescimento e assim, inacreditável, sei lá, um dia pode acontecer alguma coisa inacreditável. É 10 segundos, o que custa? Enfim, tá aqui o release de resultados da empresa, tá? Um resultado bom, ligeiramente abaixo do último trimestre, o segundo de 2023, mas bem acima do terceiro de 22. Cara, o que é absolutamente normal, tá? Como a empresa é tão boa, assim, tão redondinha, muita gente quer ver crescimento, né, trimestre acima do trimestre, né? Também não é assim, tá? É só olhar o quanto que tá o resultado acumulado dos últimos 9 meses, que tá bem superior ao do ano passado. Então, tranquilaço, tá? Nenhum problema quanto a isso aqui. Ele ter vindo levemente abaixo do segundo TRI de 2023. Pelo que eu dei uma olhada, nem olhei muito, tá? Esse é um vídeo para mim fácil de gravar. Mas enfim, pelo que eu vi, a empresa comentou alguma coisa sobre alguns negócios, né, com mais dificuldade, tipo geração solar distribuída, a gente sabe, né? A gente acompanha, Intelbras, outras empresas do setor. Mas é óbvio que no geral tá muito positivo, tá? Então tá aqui a receita, o mix de receita, mercado interno e externo não mudou muito, né? Receita um pouquinho abaixo do último TRI, né? Super normal. Aqui tem um mix de destino, né? Do mercado externo, também nada muito pra comentar aqui. América do Norte comprando mais, enfim, isso aqui pra gente, pra essa análise não faz tanta diferença. Esses são os segmentos de negócio que a VEG divide, né? A sua operação. Fica meio, né, amplo, mas enfim, não tem grande problema, né? Esses equipamentos eletrônicos industriais são equipamentos de ciclo um pouco mais longo, ou desculpa, tem tanto equipamento de ciclo mais longo quanto ciclo mais curto, e é o principal segmento da VEG, né, quase 50% dos resultados, né? Em geral, números bons e tal, né? Alguns pontos aí de atenção, mas o mercado de GTD está muito forte. GTD quer dizer geração, transmissão, distribuição de energia, que também é grande, né? 40%. E aqui a gente vê que em relação ao ano passado era 50% a mais, né? Que paulada, né? Um pouquinho abaixo do último trimestre, mas tá muito bom.
E assim, para uma empresa que tem várias linhas de negócio, tá? Esse que é o importante, é o geral, né? E aí você vai ver, mas aqui vem um pouquinho abaixo. Qual é a diferença, velho? A diferença é no geral, né? No somatório total. Eles ainda têm um segmento menor de motores mais comerciais, né? Que eles vendem para, né, com outras finalidades. Aqui, ó, motores comerciais, bomba d'água, ar-condicionado, blá blá blá. Que até tá um pouquinho pior que ano passado, mas também não faz tanta diferença assim, né? A, a representatividade é menor. E tintas e vernizes é um segmento aí mais complementar do que qualquer outra coisa, também não faz tanta diferença. Não? Enfim, o CPV da empresa, quando você tem uma diferença grande, assim, um segmento indo super bem e outro, né, e os outros nem tanto, né? Deu para ver que mudou a representatividade. Então, você tem que ficar atento um pouquinho nos CPVs, porque, tipo, por exemplo, né, a gente vê essa margem bruta, na verdade nem aconteceu muita coisa. Perdeu um pouquinho em relação ao segundo tri e ganhou em relação ao passado. Mas às vezes tem um efeito mix aqui, tá? Então atenção nisso aí. Quando uma empresa tem linhas de negócios muito diferentes e uma tá muito forte e outra tá fraca, às vezes o patamar de margem muda por causa do mix. Não porque a empresa tá mais eficiente ou menos, né? Mas essa margem bruta é uma margem bruta boa para, né, os patamares da VEG. Isso aqui é uma estrutura de custo muito comum para empresa tipo industrial, igual ela é. Né? A principal linha de custo é materiais, mas você vê que deu uma arrefecida. Né? No passado ele tinha muita pressão do aumento de custo de matéria-prima e tudo mais. Agora, aparentemente, deu uma aliviada. Né? E mais. Com isso, o EBITDA bom, né? Aquele mesmo comportamento que a gente já falou. Melhor que o do ano passado, um pouquinho pior que o do último trimestre. Né? Tranquilo, nada demais. Resultado líquido, a empresa tem caixa positivo, né? Então não tem nem muito o que comentar sobre isso. Fluxo de caixa, né? A VEG é muito. Tem muita sobra no caixa, né? Porque olha o que ela gerou de operacional. Isso aí, claro, né? Contando desde dezembro, tá? Então são 9 meses. Ela gerou 5 bi e você vê que ela precisa reinvestir no negócio 1,2. Então sobra muito dinheiro. Isso aqui, financiamento, pessoal, é meramente, né, girando dívida e tal. Toda essa grana, toda essa diferença de 5,1 menos 1,2 bi é grana para acionista. Né? É fluxo de caixa livre para acionista que, enfim, a empresa distribui dividendos e tá com caixa grande, né? Ela pode escolher aí o que fazer. É fantástico esse fato do quanto a VEG consegue crescer sem precisar empregar muito capital, né? Aí você vai ver os ROICs ficam lá nas alturas, né? 30%, tudo mais. Reflexo do que a gente está falando. Aqui mais um pouquinho sobre CAPEX, nada muito a comentar. Você vê que desde o quarto tri do ano passado eles estão patamar maior de investimento, legal, né? Só que ainda assim é um investimento muito pequeno frente ao fluxo de caixa operacional da empresa, né? Então dá para ela investir com tranquilidade, até aí construção de fábrica de motores em Portugal, expansão de fábrica na Índia, no Brasil aqui, ó, capacidade de produção de motor industrial, tá lá investindo no negócio, e ainda assim sobra muito dinheiro. Né? Isso aqui é os lançamentos de P&D que são lançados na DRE, tá? Lembrando que tem uma grande discussão sobre o que é P&D, o que é investimento capitalizado nos ativos. Ela com certeza, né, vai investir mais né, aqui no... Como é que é? Isso aqui é o acumulado, né? Então, sim, ela vai investir bem mais na forma de CAPEX, né, que acaba sendo imobilizado lá. Mas tem também despesas lançadas na DRE. Que mais? Isso aqui não tem nem o que falar. A empresa tem quase 3 bi de caixa líquido, dinheiro sobrando, né? Gera um caminhão de dinheiro, precisa de pouco CAPEX, então um caminhão de dinheiro vai acumulando. A Vega é engraçada que durante um tempo ela ficou lá acumulando, acumulando, acumulando dinheiro. Aí, quando que foi? Até aqui foi o máximo. Tinha lá esses 3 bi de caixa. Aí ela resolveu meter a mão nos dividendos. Começou a abrir a torneira, pagar dividendo. O caixa deu uma diminuída. Só que o resultado dela aumentou e agora ela tá de novo com esse caixa monstro. E sei lá, eles devem continuar aumentando o dividendo. Não tem o que fazer com a grana, né? Ou que problema fantástico, né? Então a empresa simplesmente não tem o que fazer com o dinheiro. Cresce, evolui, não precisa gastar tanto, vai distribuindo cada vez mais, ainda assim acumula dinheiro. Então, tem aqui os dividendos normais, né? Depois tem que fazer a conta do acumulado, né? Isso aqui ainda é pouco, 1 bi, que foi anunciado durante esse ano.
né, e já tem a proposta para mais um lá para 2024, né? É isso. Então, aqui, aquilo que eu falei sobre o negócio dela, vai fazendo umas aquisições pontuais, né, em relação ao tamanho da empresa, claro, né, não costuma ser nada muito grande, mas vai fazendo várias, vai incorporando, vai ganhando tecnologia, às vezes vai ganhando acesso a um mercado diferente, vai expandindo o portfólio e assim vai, né? Essa aqui até foi um pouquinho mais, 400 milhões de dólares, né? Já dá aí uns 2 bi de reais, é bastante até, né? Mas não é a regra são aquisições um pouco menores, tá? Só que essa aquisição aqui vem quanto? 10 fábricas em 7 países, filial comercial. Essa vai ser uma aquisição que chama atenção. Eu não tinha visto, 25 de setembro eles anunciaram. Essa vai dar pelo menos uma contribuída um pouco maior para o resultado da empresa. Que assim, né? A VEG é gigantesca, então, tipo, empresa de 30 bi de receita, né, essas aquisições não pesam tanto, mas essa aqui sai um pouquinho da curva, né? Um pouquinho mais representativas. E é isso, pessoal. O VEG é super tranquilo para quem está começando uma empresa ótima, porque não tem nada complicado no balanço, não tem BO, só alegria. Trimestre passado, quem fez análise foi o Eduardo, não estava de viagem ainda. E esse trimestre a gente abre com os resultados dela, né? Então, os resultados do terceiro TRI de 2023 da Dona VEG, né, resultado em geral, né, melhor que o ano anterior e um pouquinho pior que o segundo trimestre de 2023. Só um resumo, né? O que mais que a gente coloca aqui, né? Margens continuam em patamares muito bons. Deixa eu botar antes, né? Impacto negativo de segmentos como a geração solar distribuída, por exemplo. As margens continuam muito boas. A empresa segue acumulando caixa, mesmo tendo aumentado a distribuição de dividendos. A gente viu. Que mais? Não tem dívida, paga dividendo, CAPEX continua. Tipo, é difícil achar o que colocar aqui, né? Porque senão fica sempre a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó, CAPEX, mesmo um pouco acima da média histórica, né? Segue tranquilamente sendo suportado pelo FCO. Só para ter alguma coisa para pôr, né? Porque senão não vou escrever nada aí. Enfim, a VEG entregou mais um belo resultado, um pouquinho abaixo do segundo TRI 23, mas perfeitamente normal, já que nenhuma empresa consegue crescer. Quer dizer, nenhuma empresa é meio forte, hein? Eu lembro na época da Souza Cruz no Brasil, que a Souza Cruz, todo trimestre, ela crescia um pouquinho, cara. Era impressionante. Mas tudo bem, vou deixar aí, né? Crescer religiosamente todo trimestre. No acumulado do ano, né? O crescimento é de cerca de 30%, mais ou menos, né? Em relação a 2022. É isso, pessoal. VEG, se você perder muito tempo, você está fazendo alguma coisa de errado. Mas, reforço de novo. Como é que é? Tá, esse é de fevereiro. Deixa eu fixar isso aqui. Reforço de novo, pessoal. Obviamente, nota 5. Mesmo assim, mesmo com essa performance excelente, com tudo isso, tem que abrir ali e olhar para ver se está tudo bem, tá? Então, né, não deixem de fazer isso, né? Não deixe isso aí, porque a empresa é excelente, não vou nem olhar. Não é legal acostumar a fazer isso, tá?
E a única coisa que tem para falar da VEG é isso, tá, velho? Cuidado, porque a VEG não é exemplo, tá? Para você que tá aprendendo, que tá evoluindo aí, a VEG é uma empresa muito fora da curva, muito, muito fora da curva. Então, se você usa ela de patamar para achar outras empresas assim e coisas do tipo, cuidado, tá? Porque ela é exceção, assim, de longe, assim, do mercado. Tá certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. A VEG casa perfeitamente com esse modelo de vídeo, né? Já que não tem muito o que ficar inventando. Então, por hoje era só isso. Um grande abraço aí a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!